Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco do nosso momento devocional. Hoje estaremos meditando no que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém, que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, esse versículo faz referência a Cristo Jesus, certo? Quando ele diz Ele, é referência a Jesus. Porque esse versículo é parte de uma passagem em que Jesus cura o leproso, né? Ao final dessa passagem, depois do momento em que Jesus cura o leproso, ele vem trazendo, Deus vem nos trazendo esse ensinamento, que Jesus, ele se retirava para lugares solitários e orava. E hoje estaremos falando sobre a oração. A oração é uma necessidade do cristão. Jesus viveu uma vida de oração. É interessante porque em vários outros momentos da Bíblia, Cristo, ele é apresentado dessa maneira, como alguém que se retirava para orar. Se retirava para lugares solitários, se retirava para lugares desertos e orava. Jesus tinha essa prática, mantinha essa prática. E Jesus não só nos dizia, né, o que fazer, como ele nos mostrava também na prática como fazer. Ele, sendo 100% homem e 100% Deus, tinha autoridade para apenas ordenar com a sua voz para realizarmos. Então, o simples fato, a simples exortação de que nós devemos orar já é o bastante para que a gente viva uma vida de oração. Mas Jesus também mostrava na prática, né? Ele evidenciava nas suas práticas aquilo que ele ensinava, e não foi diferente com a oração. Então, ele nos chama, nos exorta na sua vida prática e também naquilo que nos ensinou em suas falas, em suas pregações, em seus ensinamentos sobre a necessidade de orar. E a grande questão, queridos, que nós precisamos nos perguntar, que eu me pergunto hoje, que você deve se questionar, a você, a sua família, será que nós temos vivido como Jesus viveu? Será que nós temos tido a vida de oração que nós deveríamos ter? Será que nós temos separado, né, guardado aqueles momentos ali durante o nosso dia para orar e falar com o nosso Deus? Nós temos orado bastante. A verdade é que nós temos vivido tempos muito difíceis. As nossas rotinas são desgastantes, né? Muitas vezes nós não temos tempo, né? Nós dizemos que não temos tempo para fazer muitas coisas durante o dia. E o grande problema nisso tudo, no estilo de vida que a gente escolhe viver muitas vezes, é porque a gente deixa o que é urgente tomar o lugar do que é importante. E aí a gente precisa diferenciar o que é urgente na nossa vida e o que é essencialmente importante. E a vida de oração é o que é essencial, é o que é importante. Então, muitas vezes, coisas que nós colocamos como urgentes nas nossas vidas tomam o lugar da oração. E a verdade é que nós estamos muitas vezes ocupados demais para nos ocuparmos, né, para nos debruçarmos sobre a vida piedosa que o Senhor nos ensina. Muitas vezes nós estamos correndo atrás das coisas terrenas, nós estamos preocupados com as coisas terrenas, com aquilo que é passageiro, e a gente se esquece de que tudo que não é eterno é eternamente inútil, né? A palavra nos ensina sobre isso. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma vida que não agrada a Deus porque a gente deixa o que é importante de lado. A oração, a meditação na palavra e tantas outras coisas, né? O convívio na igreja. Mas hoje iremos nos deter apenas à oração. E a gente precisa entender que a gente só vai viver uma vida de oração quando a gente priorizar. E prioridade tem a ver com você ter várias atividades para desenvolver, várias responsabilidades, várias preocupações, inquietações, angústias, mas você separa um tempo específico para Deus, para orar.
para se dedicar a Ele. O primeiro passo para ter uma vida de oração é esse, é separar um tempo todos os dias e não negociar isto, né? Não trocar isso por outras coisas. Porque não há cristianismo sem oração, queridos. Não há cristãos sem oração. É incompatível, é incoerente. Não é bíblico ser cristão, dizer-se cristão e não orar, e não ter uma vida de oração. Porque é através da oração que nós falamos com Deus e que Deus fala conosco também. É o momento em que você tem de intimidade, de maior intimidade com o Senhor, né? De realmente falar com Ele, se colocar diante dele. E uma coisa que é importante também é pensar que, para o cristão, a oração, ela não pode ser um fardo. Então, eu tenho que orar porque é uma obrigação, e isso é cansativo, isso também é incoerente. O cristão genuíno, ele se deleita na oração, ele se deleita nos momentos de oração que ele tem com Deus, porque ele entende que a essência do Evangelho é viver uma vida piedosa, né? Com Cristo sendo o centro das nossas vidas, sendo o centro das nossas escolhas, sendo o centro daquilo que nós vivemos. Então, nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso e praticar também, dia a dia. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa se perguntar hoje: Jesus vivia uma vida de oração. Se nós verdadeiramente o amamos, nós andamos como ele andou. É o que João vai nos ensinar na sua primeira epístola. Então, como temos vivido? Como Deus tem enxergado a nossa vida de piedade? Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos colocar cada vez mais em um lugar de dependência no qual nós precisemos orar, orar e orar, sem cessar, como a palavra nos ensina. Que Deus nos abençoe, irmãos.